Meus amigos, hoje o Wellington Rato, ele está na lista de dispensáveis ali do Vitória da Bahia, e o São Paulo, que foi campeão da Copa do Brasil com ele, tá olhando esse tipo de situação, vendo um jogador que poderia ser importantíssimo hoje pro elenco do São Paulo, e nós aqui estamos meio que de braços cruzados. Eu quero falar sobre o Wellington Rato com vocês aqui hoje, e também sobre o Igor Vinícius, que tem uma situação, uma página nova também dele na história do São Paulo. Aliás, lembra que o Nestor foi gol do título do Copa do Brasil, Rato, gol do título, gol contra o Corinthians na Copa do Brasil, jogadores como o Rafinha, por exemplo, os caras todos escanteados por aí. Então o São Paulo, que tinha aquele time maravilhoso, Caio Paulista hoje também saindo, lista de dispensáveis do Atlético Paranaense. Aquele time do São Paulo com Rato, Nestor, Caio Paulista e o Rafinha era um time que, com algumas outras peças aí, o time do São Paulo ele foi carregado no fio do bigode ali pelo técnico do Tricolor, hein? Era um time bastante comunzaço mesmo, que acabou sendo campeão da Copa do Brasil, um título inédito e importantíssimo. E olha como os caras estão hoje, e olha como nós também estamos hoje. Então tem muito o que falar aqui. As notícias são: Juan Tressoldi, ele pode acabar talvez no Botafogo, hein? Quero também te atualizar disso aqui. Quero falar sobre Lucas Moura e Ferreirinha, o que muda desses caras maravilhosos voltando para o time do São Paulo. O Ângelo, lateral direito da equipe de base do Tricolor, ele tem também um caso muito peculiar ali no São Paulo, que agora deve começar a jogar depois de ser vendido. Olha as ideias. Eu quero te atualizar sobre tudo que tá rolando no meu, no seu, no nosso São Paulo Futebol Clube. Vamos junto então. Chega nesse likeão aí, tamo junto. E se inscreva também aqui no canal, que você é muito bem-vindo, muito bem-vinda. E vamos lá. Meus amigos, é o seguinte, o Igor Vinícius, ele teria feito ali um contato pesado para ir para o Atlético Paranaense. Chegando para ir para o Atlético, o cara basicamente dispensado, o São Paulo não chamou ele para renovar. Ele mesmo teria recusado ir jogar a Série B no Atlético Paranaense. Muito do que pega na questão do Igor Vinícius é o quanto que ele pode entregar ainda no São Paulo, né? Esse é um ponto. E na hora que eu faço essa pergunta, eu sei que a primeira resposta é: o Igor Vinícius não pode entregar nada. Tudo bem, eu aceito. Vou aceitar esse tipo de situação. Porém, você também tem que aceitar que nós temos hoje o Ferrarese, que é zagueiro, que não pode entregar muita coisa também, e o Cédric Soares tem jogado muito menos do que o Igor Vinícius. Ele começou de uma maneira ali interessante, aí ele chega e consegue a renovação contratual dele, e nesse momento dessa renovação contratual, o cara acaba, o futebol derrete, o futebol apaga. Não tem nada de Cédric Soares. Então isso tem dado muito o que falar. O São Paulo, que na hora de se matar para ter o Wendel, o lateral esquerdo, chegou no Porto lá e não só vendeu o William Gomes a preço de nada, a baratésimo mesmo, muito abaixo o preço do mercado, como também o São Paulo ele teve a moral de emprestar o João Moreira. Então o São Paulo manda o Moreira embora para o Porto e fica aqui hoje com Ferrarese e também com Cédric Soares. E aí eu olho para vocês e falo: gente, neste time do São Paulo, o Igor Vinícius é importante. E eu sei que é, e sei que muita gente vai dizer que não. E beleza, cada um com a sua opinião. Mas aí o São Paulo, ele tem um avanço na questão do Ângelo, lateral direito da equipe de base. E aí você vai se perguntar: mas Juba, peraí, você tá falando do Mike, lateral da base, campeão da Copa do Brasil Sub-20, campeão da Copinha, lateral de destaque? Eu falo pra você: não, não. Eu tô falando do Ângelo, um lateral Sub-16, que teria desbancado, passado à frente do Mike na corrida pelo time profissional de São Paulo. O Mike, aos 21 anos, totalmente esquecido no São Paulo. E o Ângelo foi vendido para o Chelsea, tá? Vendido. Já foi vendido. 5 milhões de euros, se não me engano. Tem uns gatilhos ali que podem melhorar a parte da venda do cara enquanto finanças, mas aí você não tem Mike. E o Ângelo, que está vendido, beleza, precisamos do lateral direito? Não, não. O Ângelo agora, segundo o que eu tô sabendo, é que o Zubeldia pediu para ele jogar no profissional, ele iria para o profissional agora treinar com os caras do profissional e pode ser que ele jogue no São Paulo, acho que até completa 18, que é quando ele pode ir embora para o Chelsea. É nesse nível aí. Por um lado, não dá pra também colocar um problema. Você fala assim: peraí, o Mike é bom? Acho que é. O Mike pode não ser tudo isso? Pode, pode. Mas o Ângelo, ele é um cara do Chelsea. Então nós temos um lateral que pode ficar mais 1, 2 anos no São Paulo jogando,
e é um lateral que o Chelsea contratou. Então ele pode ser um cara de Europa, um cara nível classe A, que joga no São Paulo Futebol Clube. E isso aí eu acho, meus amigos, sinceramente eu acho que é muito top. Agora, será que o Mike vai continuar no São Paulo se o Ângelo acabar pegando a vaga? Mas vou torcer pro Ângelo pegar a vaga sim. Vai doer muito se o Ângelo buscar essa vaga, conseguir conquistar em campo ali uma titularidade, e aí ele é o nosso próximo Cicinho, Ilcinho, Júnior, lateral esquerdo, Serginho. Pensou? O cara é fenomenal. E aí você fala, pana, achei o lateral aqui. Aí do nada faz 18 e ó, picou a mula, foi embora e o São Paulino fica aqui igual com o David Neres, né? Caramba, esse cara era nosso, né? Olha o David Neres, eu lembro. Jogou 5 joguinhos aqui no São Paulo, é tipo isso. É o papo do Ângelo e eu não sei mais o que pensar. Vendeu muito barato. Se for um cara craque, vendeu legal se ele não for craque, mas por que ele tá desbancando o Mike, cara? Um cara que já não é nosso e é muito jovem. E isso pra mim é um negócio muito confuso. E ó, tem uma notícia aqui que muita gente tá vendo como, nossa, que coisa ruim, poxa, vai vender o Tressório de Botafogo, Juan Tressório no Botafogo. Eu, sinceramente, estou torcendo pra que vá. O Juan Tressoldi, ele me parece um cara de valor, legal, bacana, bom zagueiro. É um zagueiro muito rápido, que tem um tempo de bola até que ok, ele não faz muitas faltas, ele consegue fazer uns bons desarmes no carrinho, ele tem a perna comprida, sabe aquele, você vê o Alan Franco, ele não tem a perna comprida, o Arboleda tem. O Tressoldi, ele tem aquela perna comprida ao melhor estilo Arboleda, é uma pernada que vai lá na frente, e aí ele consegue desarmar o cara quando tá com a bola dominada ainda. Dificulta muito pra quem é dribladorzinho de cisca-cisca, sabe o Edmundo antigo, talvez um Cebolinha hoje, talvez um Ferreirinha hoje, o cara é o cisca-cisca, passa pra cá e pra lá, puxando, o cara que tem a perna muito comprida e sabe marcar, ele tem facilidade pra desarmar cisca-cisca quando tem a perna comprida. Então o Tressoldi, ele tem isso a favor dele, ele tem isso que vai pro lado bom pra ele, só que ele custa 25, 26 milhões lá junto ao Sassuolo, né? Sassuolo não, ao Sassuolo. Então é um jogador que pro São Paulo, ele viria legal pra caramba se fosse de graça. E também, né, vindo por 25 milhões, o que eu acho ridículo, nós temos que lembrar um ponto absolutamente importante que o Belmonte talvez não saiba. Talvez. Ele é reserva. O Arboleda, ele não é só titular da posição. O Arboleda, ele tá se transformando num ídolo do São Paulo. Eu não sei pra você o que você acha do Arboleda. Teve a camisa do rival que ele colocou, tudo esse monte de problemas aí. Mas pra mim, uma coisa é o cara ser o Alex Silva. Você tinha André Dias, você tinha Lugano, você tinha Miranda, aí vai sair um pra cá, sai o Breno, aí surge o Alex o André Silva. Sabe, era uma onda de zagueiros muito bons que qualquer um que chegava ali iria jogar. Aparecer ali, eu tiro um pouco o mérito, porque ali qualquer zagueiro mediano ganharia. Olha o Ed Carlos aí, ele foi mediano na carreira. Só que o Ed Carlos, ao lado de Fabão e de Lugano, ele foi campeão do mundo. Era o Júnior, era o Fabão e Lugano, tinha o Cicinho, tinha Josué Mineiro, aí o Ed Carlos. Ele é campeão do mundo, não tem condição, porque o time é muito forte. Então, quando tem zaga muito forte, outros zagueiros crescem também. Quando você olha agora pro Juan Tressoldi, caramba, nós temos lá o Arboleda e o Alan Franco. O Arboleda, ele não pegou zaga boa no São Paulo, então pra mim ele roeu o osso, sabe? Ele veio nos piores momentos do São Paulo e ele sempre conseguiu se destacar pra mim de maneira muito positiva. Então é um zagueiro que eu respeito demais, o Arboleda. Então tem o Tressoldi hoje, cara, é no máximo zagueiro reserva. Mas no máximo, hein? Tem ainda o Sabino, que é o da esquerda, e tem o Ferrarese, que pode ser o da direita. Então o Tressoldi, qualquer um que chegar pra mim aqui, Gilbão, o cara tem que jogar, que o cara é monstro, eu discordo completamente. Pra mim, o Tressoldi, se vir de graça, tá beleza. Custando 5 milhões de reais, pra mim tá caro. É, exatamente, está caro. Então, pra mim, o Tressoldi, ele teria que vir de graça. Comprar um cara desse, tendo Ferrarese e Sabino como reservas de Arboleda e Alan Franco, impensável. Tô torcendo muito. O que tá acontecendo na notícia? É que clubes do Brasil aí estão conversando com o Sassuolo para tentar levar Juan Tressoldi. O empréstimo dele acaba agora com o São Paulo. O São Paulo, no Marcos Antônio, chegou lá, estendeu o vínculo com a Lazio até o fim do ano de empréstimo, mas com obrigação de compra. Então é nosso. Só que ele fica emprestado até o fim do ano e quando virar o ano, o São Paulo tem obrigação de depositar o dinheiro, ele já passa a ser nosso automaticamente.
Já o Juan Tressoldi, o São Paulo tentou fazer esse mesmo formato. O Sassuolo, não sei qual foi a resposta, mas deve ter dito não. Tanto que o São Paulo não tem nada certo com o Sassuolo, não tem nada certo com o Juan Tressoldi e times por aí do Brasil falando com o Sassuolo, o que tem pra mim é que o Textor do Botafogo quer levar o cara pra lá. Acho sim que ambos merecem ser felizes, tanto o Botafogo como o próprio Tressoldi, como o Sassuolo, mas assim, pro São Paulo, pra mim, não serve não. Pra mim, de graça só. Ó, Zubeldia tem respaldo. Não vou fazer suspense aqui não. Zubeldia tem respaldo. Lembra que eu falei no vídeo de ontem que o São Paulo tinha uma informação que ele estaria 4 horas lá em reunião, portas fechadas, onde o Muricy estaria lá buzinando com o Zubeldia? Então, eu falei também que aquela reunião de segunda-feira é uma reunião de rotina, não de 4 horas, mas toda segunda-feira, pelo que eu tô sabendo, o São Paulo, a cúpula diretiva lá, ela se reúne com o técnico para deliberar a respeito do quais são os próximos dias. E a diretoria de São Paulo, ela foi muito cobrada recentemente, o Júlio Casares na Champions, o Belmonte de férias, sabe? Chapecó e Nelsinho pedido da cabeça ali pela torcida organizada, pra demitir os caras. Muricy e Rui Costa e... não sabe nem pra que serve. Estão de enfeite lá, não sei pra que servem. Né? Tem o Rui Costa, mas o São Paulo fala que não vai contratar e tal. Então não sei por que tem o Rui Costa também e o Muricy, mas parece a rainha da Inglaterra. Sabe aquela rainha que não serve pra nada? E o primeiro-ministro é quem dá as cartas? E o Muricy parece hoje uma rainha da Inglaterra no São Paulo. Serve pra nada. Com todo o respeito que o Muricy merece e que eu tenho por ele. Não entendo, sinceramente, qual é o cargo dele lá. Nós estamos vendo o Zubeldia tomar um vareio histórico do Mirassol. Histórico. E vimos também o São Paulo tomar um vareio que o resultado não mostra, mas foi um vareio feio contra o Bahia, hein? Feio, feioso. Poderia ter sido 5-0. O Bahia tava de bom tamanho também. E o Muricy tá lá pra quê, então? Sabe, tá com o Max Cubreiras representando o São Paulo sempre que o Zubeldia vai expulso. O Muricy é estranho o que ele tem feito. E o Zubeldia, depois de toda essa reunião aí, o que eu tô sabendo é que ele tem o respaldo. Que o São Paulo, tipo assim, simplificou a derrota pro Mirassol e Bahia. Falou, não, eu entendo que tá ruim, mas também entendo que com a parada do Super Mundial, o Zubeldia vai ter tempo de trabalhar, ele vai ter um mês aí pra preparar a equipe e tal. Isso aí também não sei se é verdade, hein? O São Paulo vai pegar agora o Vasco no dia 11 ou 12, ele tem obrigação plena de ganhar do Vasco, mas plena. Sendo assim, se ele não ganha, ou ganha, não sei, o São Paulo ainda tem a zona de rebaixamento ali, flertando com o nosso calcanhar. Tá vindo no pé ali, sabe? E aí o São Paulo, ele conta com uma parada do Mundial de 30 dias, que ele não surtiu muito efeito sempre que o Zubeldia parou. E ainda esses 30 dias, eu tô sabendo que o São Paulo vai dar uns 10 dias de descanso pro elenco. Então é mini férias ali no meio do ano. É muita sorte para jogador que precisa entregar muito mais. Para técnico que precisa entregar muito mais. Teve pré-temporada, teve intertemporada quando é eliminado do Paulista. Pra que vai dar 10 dias agora de folga pros caras no meio do Campeonato Brasileiro e Libertadores de Copa do Brasil? Não precisa preparar os caras, entrosar o time. Não é o discurso do Cubreiros e do Zubeldia sempre que eles perdem um jogo. Precisamos trabalhar. Agora é trabalhar. Eu tenho que trabalhar. É o tempo, repetição. Caramba, então por que vai dar folga então? Não é trabalhar que precisa? Não é tempo que falta? Ora, você tem tempo de sobra com a parada do Mundial e trabalha de sobra. É só trabalhar. Mas até aí é 10 dias de folga. Quando voltar dos 10 dias tem que ficar 5 recuperando o físico porque tava de férias. E aí esses 10 tornam-se, esses 30 passam a ser 15, aí dos 15... Ah, foi pouco tempo. Vocês vão ver. Faz um jogo teste contra o São Bernardo... Ganha de 9-0, 5-0, todo mundo faz gol, Rian Francisco, é a história que nós sempre vimos. E quando voltar, aí tem Bahia, tem Flamengo, tem Red Bull Bragantino, tem Corinthians, é aquela coisa, o São Paulo está brincando com fogo no Brasileiro. O São Paulo brinca com fogo. Aliás, tem gente falando já que o Atlético Nacional, que o São Paulo pegou na Libertadores, é o melhor time de todos os tempos e tal. Gente, vem cá. Papo muito sério aqui agora. Voltam para o jogo contra o Atlético Nacional Lucas Moura, Ferreirinha e Oscar. O Lucas Moura e o Ferreirinha, pra mim, é reforço maravilhoso. Ele é, assim, o que acontece? Se fosse pro time, por exemplo, do Dorival,
Ou aquele time da Alemanha que deu 7-1 no Brasil. O time tinha Toni Kroos, Ozil, Khedira, Klose, não era um time rápido, entendeu? Naquele time você precisava da cadência, do toque de bola, do time inteligente. E eles eram inteligentes, tanto que meteram 7-1 no Brasil e arrisco que não tinha um velocista ali na frente. Só que aí, o time era um time de cadência, um time de toque. Mesma coisa do Guardiola, Xavi, Iniesta, Busquets, Messi, pá. Era um timaço, mas um time de cadência, laterais que trabalhavam. Esse time de São Paulo era um time de contra-ataque. É um time de tentar pegar o adversário desmantelado e dar o contra-ataque rápido. E o que acontece com isso? Nós temos hoje Luciano, sabe? Enzo Dias, Wendel, Cédric Soares, Ferrarese. Imagina a lentidão. Luciano, sabe? A letargia desse time, aquela malemolência. Parece estar no mar, aquela tontura. Calma, sai a tartaruga, calma, vou tirar um cochilo aqui. É mais ou menos isso o contra-ataque do São Paulo hoje. Com Ferreirinha e Lucas Moura, esse contra-ataque ele passa a ter uma mudança gigantesca. Porque tanto o Lucas Moura quanto o Ferreirinha, eles são jogadores de extrema velocidade. O Ferreirinha mais rápido, o Lucas Moura mais habilidoso, mais completo, mas ambos que jogam com estilo de jogo em progressão. É pegar a bola e cair pra cima do marcador driblando. O Lucas Ferreira jogou muito bem contra o Bahia, vinha mal, né? Ele começou muito bem, piorou muito, contra o Bahia ele foi bem, ele é um cara de velocidade. Ele não mostra a técnica do Ferreirinha e Lucas Moura, ele não mostra o drible de Ferreirinha e Lucas Moura, e ele já tem se destacado no São Paulo. Por quê? Porque o tipo do jogo que o Zubeldia faz, ele precisa demais de um cara de contra-ataque, um cara de velocidade. Então, ao voltarem Ferreirinha, Lucas Moura, contando com o Lucas Ferreira e também o Henrique Carmo e o Luca no banco de reservas, é um time que pode tentar por 90 minutos ser um time agudo e incisivo enquanto proposta de contra-ataque. A meia do São Paulo tá comprometida com o Luciano, né, que é um ótimo atacante, mas tá bem servida com o Oscar, com ele voltando. E tem ainda o Rodriguinho e o Matheus Alves que podem fazer às vezes. E também até mesmo o Wellington Rato, né? Será que pode o Wellington Rato? Meus amigos, olha só, o Caio Paulista, ele foi emprestado do São Paulo, pulou o muro, ele não quis renovar com o São Paulo, foi comprado pelo Palmeiras, o Palmeiras já mandou pro Atlético Mineiro, o Atlético Mineiro já coloca ele numa lista de dispensa. Vai emprestar o cara. E tem gente que chega pra mim e fala, Jubão, Reinaldo de volta. Falo, pelo amor de Deus. Caio Paulista de volta. Pelo amor de Deus. Isso ainda é menos mal, né? Mas não quero também que pulou o muro lá, vacilou, fez a cama, amigão, deita nela. Cometeu seu erro grave na carreira de largar o São Paulo, agora se vire na vida aí. Boa sorte, eu não quero nem olhar pra trás com o Caio Paulista, quero nem lembrar que existiu. E o Michel Araújo foram vendidos do São Paulo pro Bahia. Mas quando o Rogério Ceni estava aqui, ele não só pediu o Michel Araújo do Fluminense, como ele usou de maneira exagerada aquele Rodrigo Nestor. E agora é banco do Bahia. E aí, Rogério Ceni? Por que o Nestor no São Paulo você falava coisas tipo, vocês vão ver a falta que o Nestor vai fazer, quando ele tava suspenso, machucado. E aí, no Bahia não precisa pôr então? Era só no São Paulo? Nestor só no nariz do São Paulino, é isso, não precisa pôr no Bahia. Eu tava olhando, o cara tá no banco. Nem entra a maioria das vezes. Entrou Michel Araújo contra o São Paulo, não entrou Nestor. E aí, bacana? O Nestor não era tudo aquilo? Era só pro São Paulino engolir a seco mesmo? Ser tratado como maluco? Não, você não sabe nada de futebol. Não vê a qualidade do Nestor. E agora o Rogério Ceni não coloca no Bahia? Entendi. Michel Araújo banco também. Pode crer. Aqui era lateral, ponta, volante, meia, atacante. Lá no Bahia não joga, é banco também. Demorou então. Rafinha foi embora pro Curitiba e passou por perrengues extra, né? Mas o Wellington Rato, eu acho que eu gostaria que voltasse, cara. Se o Vitória da Bahia quiser emprestar, vai emprestar. Tá na lista de dispensáveis aí, que vai dispensar. O Rato, ele vai acabar sei lá onde, talvez na Série B. Mas o São Paulo tá com o Lucas Ferreira hoje. Henrique Carmo acabou de voltar, vai saber o que pode entregar. Pro Rato ser o reserva direto do Oscar na meia, mesmo. Cara que chuta, cara que tem aquele driblezinho dele, um domínio de bola legal, que volta pra marcar. Pra mim, o Rato, enquanto meia, é muito melhor do que o Luciano meia. Gosto do Luciano no ataque, mas na meia, sou 1000 vezes o Wellington Rato. Se o Vitória quiser emprestar
Você, São Paulino, gostaria de ter o Rato de volta aqui ou não? Eu sei que vai ser emprestado. Eu, sinceramente, gostaria de ter o Rato de volta. Queria sim. Campeãozaço aqui no São Paulo. E eu acho que sempre que esteve aqui representou. O que você acha? Fala comigo aí, tô curioso. O vídeo de hoje foi esse. Eu espero que você tenha gostado. E se gostou, chega nesse likeão aí. Tamo junto. Um abraço, meus amigos. Até a próxima. Valeu!